Estamos recebendo aqui no estúdio da nossa Jovem Pan News Fortaleza o desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Ceará. Quem eu dou meu bom dia, seja muito bem-vindo, presidente. Bom dia, Tiago. Um prazer estar aqui à disposição de vocês. Prazer estar aqui, muito obrigado por vir conversar comigo e com a Fernanda aqui. Eu queria começar perguntando o que o senhor considera como desafios da Justiça Cearense, do Tribunal de Justiça para os próximos 2 anos, o biênio que o senhor será o presidente do TJ, e parabenizando também pelo cargo. O que a Justiça tem pela frente que o senhor considera de mais importante? Mais uma vez, bom dia. E os desafios são muitos, né? Desafios que perpassam gestões do tribunal, então, que são impossíveis de serem resolvidos, solucionados em uma só gestão. Mas nós, desde o princípio, elencamos, nós que fazemos a atual gestão, os outros desembargadores, vice-presidente, corregedora e ouvidora-geral do Poder Judiciário, elencamos alguns eixos que são os maiores desafios. O primeiro é a questão dos juizados especiais, expandir e possibilitar a população, principalmente a mais carente, ter acesso à justiça, que ainda hoje é uma dificuldade. Apesar do sistema dos juizados ser um case de sucesso do Poder Judiciário, produtividade muito acima da média, resolução e tempo de duração média dos processos também mais curto que os processos de um modo geral, mas ainda há necessidade de uma expansão, de um aprimoramento e aperfeiçoamento do sistema. Então, pretendemos acrescer núcleos dos juizados especiais de justiça 4.0 para atender a população do estado todo. Esse núcleo já foi criado na gestão passada, mas será implementado a partir de 2025. Outra frente em que há problemas históricos, né, arraigados na cultura do povo brasileiro e do cearense em particular, a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher. O sistema também tem sofrido, tem sido foco de investimentos do Poder Judiciário, mas ainda está aquém. E aí os números, as estatísticas, tanto nacionais quanto do estado do Ceará em particular e de determinadas regiões do interior do estado, demonstram que há muito a ser feito ainda. Então há também essa atenção. Questão do direito ambiental, o estado do Ceará não tem uma vara com competência exclusiva para tratar do direito ambiental, tanto na esfera criminal, dos crimes ambientais, como na esfera civil, as violações, as áreas de proteção ambiental, as zonas que não são possíveis de serem edificadas. É outro desafio e há uma pretensão nossa, firme, de ainda no ano de 2025, criar essa unidade, essa vara de direito ambiental. Isso depende de Assembleia Legislativa ou não? O TJ tem autonomia para criar isso? Se for uma criação, uma nova unidade que importe em despesas, além das que já estão previstas no orçamento, a necessidade de um projeto de lei, aí teremos que construir a criação no diálogo com a Assembleia Legislativa e com o Poder Executivo. Se for o caso de transformar a unidade já existente, sem criação de novos cargos, aí é possível através de ato interno do Tribunal de Justiça. Presidente, nós temos acompanhado nos últimos meses, inclusive, o uso de crianças e adolescentes no crime. E aí essas crianças e adolescentes estão ali numa situação bem vulnerável. Queria saber o que o senhor pretende nos próximos 2 anos trabalhar para a infância e para a adolescência. Fernando, eu inclusive iria complementar, né? Nós elencamos 5 eixos e um deles era infância e juventude. Obrigado pela pergunta, porque nos possibilita falar sobre isso. A situação das crianças e dos adolescentes em situação de vulnerabilidade e também de envolvimento na prática de atos ilícitos, de organizações criminosas, é um fenômeno já de algum tempo. Né, e essa realidade, a meu ver, é uma chaga aberta da sociedade brasileira. É impossível o Poder Judiciário resolver, solucionar, ele não tem capacidade material, de estrutura e de intervenção nas causas do problema para resolver, mas ele tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. Né? E aí já se começa pela questão do próprio sistema em que as crianças, nas instituições, nos estabelecimentos, em que as crianças, e principalmente os adolescentes, são internados, né? são submetidos a medidas de segurança e de internação. Assim como o sistema prisional, em geral, há uma deficiência estrutural, uma dificuldade muito grande dos poderes públicos de
resolverem a questão de superlotação, de condições dignas. A gente entende que realmente é algo difícil de enfrentar, porque a opinião pública geralmente ela é antipática, para dizer o mínimo, em relação aos governantes, os agentes políticos que dão prioridade, que focam suas gestões e seus orçamentos na melhoria do sistema prisional e no sistema de acolhimento das crianças e adolescentes. Né? Há uma ideia de que são todos criminosos e que por isso devem ser tratados da mesma forma como eles trataram as suas vítimas. Né? E o Estado ele não pode ter essa mesma atitude. Então já existe essa questão da opinião pública que é avessa e há, portanto, uma dificuldade de investimento. Mas o governo do Estado do Ceará tem feito investimentos, o sistema prisional tem sido ampliado, mas ainda há necessidade de uma ampliação maior e de que as condições oferecidas para os adolescentes que estão em desacordo com a lei, que violaram a lei, cometeram infrações, crimes, mas que não podem ser tratados da mesma forma de quem tem a maioridade penal, precisa ser aprofundado. O tribunal tem uma estrutura nos juizados da infância e da juventude, existem projetos que são desenvolvidos, mas ainda temos muitos desafios a vencer. Mas temos ciência dos nossos limites, mas queremos ampliar as nossas potencialidades, em parceria também com o Poder Executivo, para atuarmos de maneira mais eficaz, porque ainda não temos uma atuação satisfatória nessa área. Recentemente houve um pacto, uma cooperação técnica entre Secretaria de Segurança Pública, o TJ, Ministério Público e DETRAN, para facilitar, para agilizar, dar celeridade aí a alienação de carros, veículos, né, apreendidos tanto para o cometimento de crimes, também por desvio de dinheiro. Queria saber como é que está esse programa, como é que ele vai funcionar? Bom, com relação ao Tribunal de Justiça, existe uma coordenadoria já criada há algum tempo, que passou agora, né, após a posse, a ser ocupada pelo desembargador Marcos William, que é proveniente do 5º Constitucional do Ministério Público, né? Ele era procurador de justiça antes de ingressar no tribunal, que trata exatamente isso, sobre os bens apreendidos, né? Uma gama muito grande de veículos e de bens apreendidos, furto de crime, né, ou de violação da lei, e há uma dificuldade de gestão com relação a isso, porque existem burocracias a serem cumpridas, né? Então, a intenção é que armamentos também, há uma dificuldade, normalmente os armamentos apreendidos como objeto de crime ou armas utilizadas no cometimento das infrações penais, elas têm que ser descartadas, né? Então, existe também toda essa burocracia proveniente da legislação que rege e regulamenta a matéria, que é preciso ser rompida, é preciso que se rompa com esse formalismo excessivo, para que seja dada uma utilidade prática maior e não um desperdício, né? Mas sabemos que o Poder Judiciário, em toda a sua atuação, seja na atuação primordial sua, que é julgar os processos, os conflitos que lhes são submetidos pela sociedade, ou nas suas atuações como gestão pública de bens, de equipamentos, dos próprios prédios do tribunal, ele é regido por uma legislação e os limites da lei precisam ser obedecidos. Por mais boa vontade que o gestor possua de querer solucionar rapidamente e dar um destino útil a um veículo apreendido, por exemplo, objeto de furto ou utilizado no cometimento de um crime, isso não pode ser feito de maneira imediata ou à vontade daquele que gere o sistema. Então, essa é uma barreira. Não é querendo dizer que a culpa é da lei, não é isso, né? Existe responsabilidade de todos, mas a lei precisa ser respeitada porque é um limite civilizatório, é um marco civilizatório. Por isso que existem as leis. Para isso que existem as leis, para serem cumpridas. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan News Fortaleza o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto, gentilmente batendo esse papo com a gente aqui, até uma oportunidade, né, desembargador, de conversar com a população do papel do Tribunal de Justiça, de aproximar a justiça do povo. Como é que está a situação da interiorização do acesso à justiça, né? Mais fóruns, mais juízes. Recentemente, acho que 2 ou 3 anos, houve um incremento de muitos juízes na justiça estadual. Ainda há uma demanda importante com relação a isso? Infelizmente, há uma demanda, né? Hoje a magistratura, o Conselho Nacional de Justiça, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso,
ele sempre enfatiza que a magistratura possui caráter nacional. E é um fato concreto, sobre vários aspectos. Um deles é que muitos magistrados que são submetidos a concurso público aqui no Ceará, grande parte, por sinal, são de outros estados, né? E isso gera algo interessante, porque um compartilhamento de experiências, de perfis, dá esse caráter nacional, mas há também uma evasão muito grande, porque eles continuam tentando concurso nos estados de origem, ou mais próximo aos estados de origem, e após assumirem algum tempo, eles retornam porque submetem a outro concurso. E agora o CNJ, inclusive, regulamentou a possibilidade de permuta ou remoção, que vai facilitar mais ainda essa evasão. Mas também, no caso da permuta, há o ganho. Como seria? Um juiz aqui do Ceará, por exemplo, que é oriundo do Rio Grande do Sul, se houver uma vaga declarada aberta para remoção pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele pode pedir a remoção para a Justiça Estadual. Entendi. Aí facilita até esse trâmite, né? É esse trâmite, porque antes havia uma perda, principalmente saindo daqui do Ceará para ir para outros estados. Infelizmente, nós temos hoje em torno de 430 magistrados, entre desembargadores e juízes, né? Tribunal de Justiça e primeiro grau de jurisdição, interior principalmente, mas muitos estão concentrados na capital também. Mas há uma defasagem de em torno de 60 a 70 magistrados. Então, nós estamos já com um concurso em andamento. Quem ganhou a licitação para ser a banca examinadora do concurso foi a Fundação Getúlio Vargas. E muito em breve o edital do concurso, de abertura do concurso, será lançado. Então, há uma defasagem no interior. Agora, algo que ganhamos de maneira forçada com a pandemia, que foi o trabalho remoto, a possibilidade do trabalho à distância, incremento das novas tecnologias, automação, inteligência artificial, tudo isso, a própria pandemia impulsionou uma aceleração nesse processo de ganhos tecnológicos, de avanços tecnológicos e possibilidades remotas de prática de atos, audiências, atendimento a advogados, julgamentos e tudo. E isso nos possibilita hoje que juízes da capital possam atuar na comarca mais distante de Fortaleza através dos núcleos que são formados de produtividade remota. Então, essa carência física de juízes nas comarcas do interior ainda é uma realidade e ela só pode ser suprida com concurso público, né? Nós teremos agora, provavelmente esse ano, espero concluir o concurso ainda esse ano. O vice-presidente do tribunal é o presidente da comissão examinadora e organizadora do concurso, desembargador Mauro Liberato, e brevemente sairá o edital e tentaremos suprir. Mas, independente disso, há meios de suprir essa carência, que é através do que eu falei, núcleos de produtividade remota, núcleos de justiça 4.0, que é a tendência do Poder Judiciário brasileiro. Bom, para os concurseiros que certamente estão agora ouvindo essa entrevista, o senhor poderia então dar algum detalhe a mais? Se vai ser só para juiz, que cargos vão estar disponíveis, mais ou menos por aí? Teremos concursos para praticamente todos os cargos que compõem o Poder Judiciário. Desde técnico administrativo, analista, técnico judiciário. Teremos concurso. Então, atenção, concurseiros, hein? Além Né? disso, no final da gestão anterior, novembro do ano passado, foi aprovado pelo Pleno do Tribunal de Justiça um projeto de lei criando 660 cargos de técnicos e analistas, né? Para que foram criados? Não foram criados somente como um incremento da força de trabalho, não. Há um grande número de servidores cedidos das prefeituras no interior do estado. Alguns fóruns funcionam por conta disso, sem esse auxílio, sem essa cessão de servidores dos executivos municipais para o Poder Judiciário, estaria muito prejudicada a atuação do Poder Judiciário, principalmente no interior do estado. Mas o CNJ é um trabalho, um plano de substituição nacional, vem cobrando os tribunais que façam essa substituição. Então foram criados esses cargos. O projeto de lei ainda não foi enviado para a Assembleia, porque ele precisa de um parecer favorável do Conselho Nacional de Justiça. Isso já foi tratado. Eu estive em Brasília semana passada falando com os conselheiros do CNJ para acelerarmos esse processo, porque há essa necessidade. Então, serão mais cargos novos que também serão submetidos a concurso público. Então, os concurseiros se preparem. O pessoal que gosta de concurso aí já está agora com a palavra do presidente aqui, a quem nós agradecemos. O tempo passa rápido, né, desembargador? Agradeço muito sua atenção, ter vindo aqui ao Grupo Cidade, conversar conosco, esclarecer, aproximar a justiça do povo. Muito obrigado e todo sucesso nesses próximos 2 anos da sua gestão no TJ. Muito obrigado, Tiago, Fernanda. Obrigado pela oportunidade também e continuo à disposição.